cidade ou país você está nos assistindo. Com muita gratidão queremos interceder por você. Deixe seu pedido de oração nos comentários, queremos orar por você e toda a sua família. E creia no que a palavra diz em Mateus 7, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Deus abençoe o seu dia, e tudo o que você fizer hoje. O novo nome de Jesus profetizado em Apocalipse 3, 12. O novo nome de Jesus. Quando pensamos no nome do Senhor Jesus, em geral, lembramos nestes versículos da Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos 4:12. Esses versículos fazem muitos acreditarem que o nome do Senhor Jesus nunca mudará, que se ele retornar nos últimos dias e seu nome não for Jesus, devemos nos recusar a acreditar nele ou segui-lo. Mas alguns irmãos e irmãs perguntam, embora as palavras Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente, Hebreus 13:8, estejam mesmo registradas na Bíblia, o Apocalipse também contém a profecia: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e... Na verdade, todos os que são familiarizados com a Bíblia sabem que antes de Deus ordenar a Moisés que deixasse o Egito com os israelitas, e daquele tempo oravam a ele, elas clamavam o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O nome, Jeová, era o nome que Deus usou quando guiou os israelitas para fora do Egito e começou a obra da Era da Lei. Assim como está escrito na Bíblia, então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3, 13, 15. Recomendado para você. Testemunho de fé, o mistério dos nomes de Deus. Esta é a fonte do nome Jeová. Depois que Deus assumiu o nome Jeová, ele começou a realizar a obra da Era da Lei, conduziu os israelitas para fora do Egito, proclamou as leis e mandamentos, ensinou as pessoas a adorá-lo, a construir altares e a viver na terra. Qualquer um que violasse as suas leis seria queimado ou apedrejado até a morte, e, sob as leis, todos adoravam a Deus Jeová, sustentavam seu nome acima de tudo e faziam sacrifícios em seu altar até o final da Era da Lei. Na Era da Lei, Deus Jeová expressou o caráter de queimar e amaldiçoar, e realizou a obra de liderar as vidas das pessoas na terra, e Deus escolheu o nome Jeová baseado na obra que ele fez e no caráter que expressou. É por isso que Jeová se tornou o nome fixo de Deus na Era da Lei. No final da Era da Lei, os pecados das pessoas ficaram mais profundos e numerosos, as leis e os mandamentos não eram cumpridos, os sacrifícios que as pessoas faziam não eram suficientes para expiar seus pecados, e a humanidade podia ser condenada à morte pelas leis. Para salvar a humanidade do pecado, Deus encerrou a Era da Lei, na qual ele foi chamado de Jeová, e sob o nome de Jesus começou a obra da redenção usando sua obra anterior, na Era da Lei, como fundamento. Ele expressou um caráter amoroso e misericordioso, realizou muitos milagres divinos, pregou a doutrina do arrependimento e, finalmente, foi pregado na cruz para redimir a humanidade, como uma oferta pelos pecados de todos, completando assim sua obra na Era da Graça. Através disso, podemos ver que, com base no grau de corrupção da humanidade, em seu plano de salvar o homem, na obra que ele realiza, e no caráter que expressa, Deus toma diferentes nomes. Também, está escrito na Bíblia que os nomes de Deus estão limitados a certas eras. Na Era da Lei, Deus Jeová disse: este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3:15. Com eternamente, referindo-se ao fato de que, durante a Era da Lei, o nome de Jeová não mudaria, mas que esse nome não era adequado para a Era da Graça. Na Era da Graça, o nome de Deus mudou e as pessoas só puderam ser salvas pelo nome do Senhor Jesus. Assim como está escrito na Bíblia, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Atos 4:12, o que significava que, na Era da Graça, o nome de Deus nunca mudaria. Cada nome que Deus recebe representa uma era diferente de sua obra. Quando a obra muda, o mesmo acontece com o nome dele. Mas não importa a mudança no nome de Deus, ele sempre permanece como o Senhor da criação, e sua autoridade, poder, caráter justo, essência santa e desejo de salvar as pessoas nunca mudam. Assim, o nome Jeová representa o próprio Deus, da mesma forma que o nome Jesus, e também o novo nome que ele assume nos últimos dias. O nome de Deus muda, mas soa. Sobre o retorno do Senhor.
Você quer dar as boas-vindas ao retorno do Senhor para ter a oportunidade de receber a proteção de Deus durante os desastres? Saiba mais, não se esqueça de se inscrever no canal. A Bíblia traz vários ensinamentos sobre finanças pessoais. Reuni as principais dicas e os versículos que orientam a planejar os gastos, a fugir do superendividamento e a poupar para o futuro. A ninguém devais coisa alguma, aconselha o apóstolo Paulo em sua carta aos cristãos romanos. Já Jesus Cristo, no Evangelho escrito por Lucas, alerta que as pessoas que pretendem iniciar um projeto, como uma construção, primeiro devem calcular o preço, para ver se têm dinheiro suficiente para completá-la. Esses ensinamentos têm quase 2000 anos e foram escritos quando os modelos econômicos e de produção eram bem diferentes dos atuais. Eles, porém, continuam sendo dicas preciosas que nada têm a ver com a vida espiritual, mas são conselhos para moldar o comportamento financeiro, fugir das dívidas, ser econômico e ter uma jornada próspera. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem mais de 2,3 mil versículos que tratam sobre dinheiro e administração financeira. Poupar para o futuro, por exemplo, e multiplicar esse colchão é uma espécie de mandamento de Jesus. São ensinamentos que vão bem além de não fazer débitos e poupar, como não ter preguiça, trabalhar honestamente, evitar gastos desnecessários, analisar despesas com cuidado, recolher devidamente os impostos, fugir do dinheiro fácil, entre outros. Por isso, que reuni 12 ensinamentos bíblicos com as lições essenciais que Jesus Cristo ensina para uma vida financeira saudável. Se formos analisar o livro sagrado todo, não somente as passagens de Jesus, encontramos ainda mais dicas. Em Provérbios 21, por exemplo, Salomão chama a atenção para a importância do planejamento financeiro. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, escreve no verso 5. Ambos os testamentos dão muitas lições, não só no sentido do orçamento doméstico, mas também na visão do empreendedor, por exemplo, como na parábola dos talentos. Ressalvando as mudanças que tivemos, como o sistema capitalista, as dicas continuam válidas. O planejamento seria a maior das lições. Quando Jesus pergunta quem entra em um empreendimento sem saber quanto vai gastar, em Lucas, é algo que, se a gente pensar bem, é uma questão embrionária de preparação financeira, seja no âmbito doméstico, seja dos entes federativos, como União, Estados e municípios, que, muitas vezes, pela falta de visão de longo prazo acabam quebrando. Dinheiro não é algo ruim na visão da Bíblia. Para o pastor capixaba Evenildo Teixeira, que atua diretamente no ensino de como a Bíblia orienta sobre finanças e que já publicou 34 livros sobre o tema, Cristo não vê o dinheiro como algo ruim. É a forma de usá-lo ou mesmo endeusá-lo que pode ser prejudicial. Quando dirigimos bem o dinheiro, podemos sabiamente comprar, investir e pagar. O mau uso traz o lado obscuro das dívidas, com cobradores à porta, nome sujo na praça, uma vida sob tormentas, diz o fundador da Igreja do Nazareno, em Vila Velha, que comenta ainda que é preciso levar a sério e ter fé nos ensinamentos sagrados deixados por homens empreendedores que usaram esses mesmos princípios com êxito, como Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, Davi, Salomão e Jesus. Evenildo já rodou mais de 2.350 igrejas em 5 continentes pregando sobretudo as dicas financeiras da Bíblia. No Brasil, ministrou em 26 das 27 unidades da Federação. Além desse trabalho pessoal, inúmeras igrejas e instituições promovem trabalhos e cursos de educação financeira. Instituições religiosas como a Missão Praia da Costa, em Vila Velha, e a Igreja Evangélica Batista, em Vitória, realizam cursos de educação financeira em parceria com a Universidade da Família, entidade de apoio às igrejas, como a ABC do Dinheiro, curso de Finanças Crown, como chegar ao fim do mês, e a Mulher que Prospera, com aulas para pessoas de todas as idades. Nas igrejas sobre finanças estão presentes em cursos de noivos e catequeses, por exemplo. Os 12 mandamentos de Jesus na Bíblia sobre finanças. 01. Fique no azul. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8. Em suas falas na Bíblia, Cristo e seus apóstolos deixam claro ser contra as pessoas que se endividam e dão calotes. A dívida no texto sagrado é considerada um motivo de vergonha. É preciso reconhecer que se tem débitos e tratar de colocar todos em dia. Uma boa opção são os feirões de negociações. 02. Cuidado com empréstimos e juros abusivos, não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas, se você não tem como pagá-las, porque correr o risco de perder até a cama em que dorme. Provérbios 22, 26, 27. Evitar empréstimos, sobretudo com altas taxas de juros, também é uma recomendação bíblica. De modo algum se deve fazer financiamentos que você não sabe se terá condições de pagar depois. Essa deve ser uma opção em casos de extrema necessidade.